É fato que a adoção das criptomoedas está em ascensão e é seguro afirmar que os bancos centrais não estão satisfeitos com esse fato. Recentemente, um grupo de bancos centrais publicou um relatório que alega que a adoção das criptomoedas está causando instabilidade financeira em países em desenvolvimento, onde a adoção está mais forte. Este relatório inclui contribuições de bancos centrais dos Estados Unidos, México, Brasil e outros países latino-americanos de grande porte. As preocupações expressas no relatório sobre a adoção das criptomoedas pintam um quadro surpreendentemente negativo. O relatório parece afirmar que a alta adoção das criptomoedas em países em desenvolvimento ocorre porque esses países geralmente têm baixa educação financeira. Isso é diferente de um estudo recente realizado por uma universidade dos Estados Unidos, que descobriu que a adoção das criptomoedas realmente aumenta a educação financeira. Isso faz sentido, pois as pessoas geralmente precisam entender as criptomoedas antes de adotá-las. A primeira seção do relatório fornece um resumo das principais conclusões e algumas coisas chamaram a atenção. Parece que os autores estão muito focados na volatilidade do mercado das criptomoedas e não parecem se importar com os motivos pelos quais as pessoas estão adotando as criptos. Eles reconhecem que as pessoas adotam as criptomoedas por razões como custos de transação mais baixos, pagamentos mais rápidos, anonimato e potencial de alto retorno sobre investimento, mas não argumentam contra essas alegações. Os autores também destacam vários riscos associados às criptomoedas, como a volatilidade de mercado, falta de liquidez, risco de crédito, falta de transparência e riscos operacionais, devido a ataques cibernéticos. No entanto, muitos argumentam que o sistema financeiro tradicional tem seus próprios problemas, como a falta de transparência, riscos de crédito e vulnerabilidade a ataques cibernéticos. Os autores estão particularmente preocupados com os riscos de substituição da moeda e os riscos de fluxo de capital relacionado ao uso das criptomoedas em pagamentos transfronteiriços. Eles sugerem que as autoridades considerem medidas regulatórias para lidar com esses riscos, incluindo proibições seletivas. Em resumo, o relatório dos bancos centrais destaca preocupações sobre a adoção das criptomoedas em países em desenvolvimento e os riscos associados a eles. No entanto, algumas das preocupações levantadas no relatório podem ser questionadas, especialmente à luz das deficiências do sistema financeiro tradicional. Confira os detalhes. Riscos relacionados às criptomoedas. Nesta seção inicial, os autores começam por explicar o conceito de criptomoedas e seu funcionamento, dividindo-as em duas categorias, para fins de análise: stablecoins e ativos criptográficos sem lastro, que incluem Bitcoin e Ethereum, entre outros. É interessante notar que os bancos centrais têm preocupações específicas em relação às stablecoins, pois veem essas moedas como concorrentes diretas das suas próprias moedas digitais de Banco Central, as CDBCs. As CDBCs são apoiadas pela dívida pública e, portanto, podem ser usadas pelos governos para financiar suas despesas. No entanto, os autores observam que a promessa original das criptomoedas era de oferecer um sistema monetário descentralizado, inclusivo e seguro. Riscos de mercado. A primeira categoria de riscos discutida é a de riscos de mercado. Os autores sugerem que as empresas de criptografia negociadas publicamente são inerentemente arriscadas. Eles também destacam a concentração de propriedades de criptomoedas, observando que um pequeno número de indivíduos detém uma grande parte dos ativos criptográficos, como o Bitcoin. Os autores mencionam que em 2020, aproximadamente 10 mil indivíduos possuíam cerca de um quarto de todos os bitcoins pendentes. Além disso, menos de 100 participantes controlam mais de 51% do valor em algumas outras criptomoedas. No entanto, eles não abordam a questão da concentração de riqueza em outros ativos financeiros, como ações. Os autores também se preocupam com os riscos do mercado associados aos ETFs de Bitcoin, que podem atrair investidores menos sofisticados e aumentar a exposição direta e indireta a ativos criptográficos. Riscos de crédito, liquidez e operacionais. Outra categoria de riscos analisada é a de riscos de crédito, liquidez e operacionais. Os autores observam que a maior parte da negociação de criptomoedas ocorre em bolsas offshore, e eles mencionam o Tether, o USDT,
como uma moeda estável insuficientemente apoiada, embora tenha perdido a atualização de que o USDT agora é amplamente apoiado pela dívida do governo dos Estados Unidos. Os autores também destacam que os fundos de mercado monetário, uma fonte importante de instabilidade do mercado em 2008 e 2020, são semelhantes a moedas estáveis. Eles afirmam que se houver uma corrida de moedas estáveis, isso pode criar problemas para os ativos que as sustentam, como a dívida pública. Em síntese, os autores examinam vários riscos associados à criptografia, incluindo riscos de mercado, de crédito, de liquidez e operacionais. Eles também levantam preocupações específicas sobre as moedas estáveis e os ETFs de Bitcoin. No entanto, algumas de suas preocupações podem ser questionadas à luz de outros ativos financeiros e desenvolvimentos recentes no mercado de criptomoedas. Riscos e controles no mundo criptográfico. Um dos desafios significativos no cenário atual é que a maioria dos fundos de mercado monetário é consideravelmente maior do que a maioria de moedas estáveis, o que os torna mais suscetíveis a riscos. Isso levanta uma questão importante em relação ao terceiro risco do mundo de criptomoedas, o risco de crédito. Os autores definem o risco de crédito com a possibilidade de um contraparte nos mercados de ativos criptográficos, ou alguém diretamente exposto a esses ativos não cumpra suas obrigações conforme acordado. Esse risco de crédito abrange várias áreas de preocupação, inclusive a interconectividade entre as empresas de criptografia, governança e divulgação insuficiente, e o desafio enfrentado por empresas e projetos de criptografia em obter contas bancárias em jurisdições pró-cripto. Isso é, em parte, devido à pressão que os bancos podem estar sofrendo, possivelmente dos próprios bancos centrais. O quarto risco em discussão é o risco operacional. Os autores questionam o uso de blockchains pelas criptomoedas, enfatizando a característica de irreversibilidade da tecnologia. Essa característica pode ser problemática em situações em que as transações precisam ser revertidas, como no caso de hacks e fraudes. No entanto, essa irreversibilidade é uma característica fundamental da criptografia, uma vez que a capacidade de reverter transações pode abrir espaço para manipulação por governos e instituições financeiras. O quinto risco é a desintermediação bancária, que abrange a substituição de moedas e a substituição de moedas de reserva. Os autores reconhecem que a criptografia poderia potencialmente reduzir o controle das autoridades sobre a liquidez da economia, enfraquecendo a eficácia da política monetária. Eles mencionam os motivos pelos quais as pessoas optariam por substituir suas moedas fiduciárias por criptomoedas, como a falta de confiança nas moedas fiduciárias e a percepção de que as criptos são mais eficientes e privadas. A substituição da moeda de reserva, chamada criptonização 2.0 pelos autores, é considerada especialmente otimista para as criptomoedas, pois poderiam competir com as moedas de reserva, como o dólar americano, em países em desenvolvimento que buscam escapar de controles de capital. O sexto e último risco é o risco de fluxo de capital, que envolve a capacidade das pessoas de movimentarem seu dinheiro sem a necessidade de aprovação das autoridades. Os autores demonstram preocupação com o fato de que os ativos criptográficos podem ser negociados e armazenados globalmente em servidores offshore e carteiras digitais, permitindo que operem fora da jurisdição de qualquer país. Eles também estão insatisfeitos com a facilidade com que alguém pode criar uma carteira digital e armazenar ativos criptográficos nela, sem a necessidade de um processo formal de registro ou verificação de identidade. A partir desse ponto, os autores exploram como esses riscos criptográficos podem afetar o sistema financeiro tradicional, destacando a interconexão entre os dois. Eles consideram que a instabilidade nos mercados de ativos criptográficos pode afetar indiretamente outros mercados financeiros, causando uma diminuição no apetite ao risco dos investidores. Essa interconexão levanta questões sobre a regulamentação das criptomoedas e como elas podem ser incorporadas ao sistema financeiro tradicional. Em termos de regulamentação, os autores observam que existem três abordagens: proibição, contenção e regulamentação. Eles não são a favor da proibição, por isso significaria a total ausência de supervisão das criptomoedas. Além disso, eles não apoiam a contenção, que envolve manter as criptomoedas separadas do sistema financeiro tradicional, pois reconhece que conexões inevitáveis seriam formadas. Portanto, eles defendem a regulamentação,
embora isso, em sua última instância, transforme as criptomoedas em uma extensão do sistema financeiro tradicional, o que poderia contradizer seu propósito original de descentralização e independência das instituições tradicionais. Em resumo, o relatório examina diversos riscos no mundo de criptomoedas e como eles se relacionam com o sistema financeiro tradicional. Além disso, explora possíveis abordagens para a regulamentação, destacando os desafios e complexidades envolvidos na regulamentação das criptomoedas. Entidades como o Fórum Econômico Mundial têm sido defensores firmes desse princípio, e os autores mencionam isso repetidamente. Especificamente, em relação aos países em desenvolvimento, os autores recomendam que esses países melhorem suas políticas monetárias, eliminando incentivos para a adoção de criptomoedas. Na visão deles, se os bancos centrais e os governos gerirem adequadamente suas moedas, a criptografia provavelmente não terá razão de existir. Em última análise, os próprios bancos centrais e governos seriam responsáveis por qualquer problema decorrente dessa falta de gestão adequada. No geral, o relatório adota uma visão otimista em relação ao mercado de criptomoedas. Os bancos centrais parecem estar cientes de que a adoção das criptomoedas está crescendo rapidamente, especialmente devido às deficiências do sistema financeiro existente. Essas deficiências são particularmente perceptíveis em países em desenvolvimento, onde a dependência do dólar americano como moeda de reserva global coloca esses países em uma posição desafiadora. A obtenção de dólares americanos muitas vezes envolve empréstimos condicionados com termos favoráveis aos Estados Unidos. Os autores observam que, historicamente, apenas um punhado de países em desenvolvimento conseguiu se tornar desenvolvido, frequentemente devido aos recursos naturais como o petróleo. A maioria dos países em desenvolvimento permaneceu estagnada ou enfrentou dificuldades crescentes. No entanto, a criptomoeda está começando a oferecer uma alternativa atraente a esses países, permitindo-lhes escapar dos controles de capital e das condições desfavoráveis dos empréstimos tradicionais. O relatório também menciona a possível substituição do dólar americano como moeda de reserva global, referindo-se a isso como criptonização 2.0. Isso é visto como uma possibilidade real, especialmente em países em desenvolvimento que buscam independência das influências externas. O relatório do BIS reconhece a necessidade de regulamentação das criptomoedas, mesmo que isso potencialmente leve a uma maior adoção delas. A ideia é que, ao regulamentar o mercado, os bancos centrais e os governos possam manter algum controle sobre a situação, enquanto ainda permitem que a inovação criptográfica prossiga. Por fim, o relatório do BIS explora vários riscos e oportunidades no mercado de criptomoedas, especialmente em relação aos países em desenvolvimento e o sistema financeiro global. Ele aborda a possível transformação das criptomoedas em uma alternativa viável ao dólar americano, como moeda de reserva global, e discute a necessidade de regulamentação para gerenciar essas mudanças. Ou seja, os pares estatais estão contra-atacando o mundo cripto, mesmo sabendo que sua adoção é inevitável. Então, eles buscam formas de regular e pegar a nossa grana. E se esse vídeo foi útil, luga comigo! Não deixe de curtir e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o setor de criptomoedas. Obrigado, até mais!